Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. Hoje nós temos no estúdio o Dr. Júnior Melo. Ele que é advogado, jornalista, editor-chefe do portal Terra Brasil Notícias, para falar aqui hoje sobre o indulto, graça a Daniel Silveira, exarado aqui pelo excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro. Um assunto polêmico que, no caso, agitou a comunidade jurídica em todo o país. Muitos jornalistas tentaram apresentar uma versão, mas nós temos aqui o maior expoente da direita no nosso estado do Rio Grande do Norte. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Temos a honra de ter mais uma vez nos estúdios o Dr. Júnior Melo. Ele é bem conhecido no nosso meio evangélico, mas sobretudo também como representante, como expoente da direita brasileira, como editor-chefe do portal Terra Brasil Notícias. Dr. Júnior Melo, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Agradeço demais pela oportunidade, a TV AD. Agradeço o Dr. Nazeu Campelo, que tem nos convidado. É um tema um pouco, talvez para as pessoas de casa, complexo, mas a gente vai tentar aqui falar sobre esse tema e deixar o menos prolixo possível, né? O mais fácil possível das pessoas entenderem em casa o que realmente aconteceu e o que está acontecendo. Doutor Júnior, como o senhor me falou, é uma questão muito polêmica, divide inclusive a comunidade jurídica, existem expoentes para os dois lados, a favor da medida, a favor da graça concedida, outros não, mas o que eu agradeço a Vossa Excelência é a combatividade, a assertividade de ter aceitado o convite. Eu quero aqui confessar para os caros telespectadores que muitos juristas, advogados, até mesmo autoridades, promotores, chamei promotor de justiça e ele desconversou. Não quis vir para o nosso programa, mas Vossa Excelência, de maneira muito assertiva, como eu falei, aceitou o bom combate e vai aqui nos ajudar, sempre lembrando, doutor Júnior, de maneira a tentar ser o mais didático possível, porque nós temos uma comunidade de telespectador bem dinâmica, bem vasta, não apenas a comunidade jurídica. E a primeira pergunta a diferença, na verdade diferenciar, doutor, que existe vários tipos de perdão. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender o que é anistia, o que é indulto, o que seria a graça. Pois é, anistia, ela pode anistiar um crime. Geralmente o presidente da República ele faz isso, falando de uma forma bem simples, todos os anos, para um grupo de pessoas, para um crime específico. Inclusive, já foi um tema de debate no STF, né? Quando o presidente Temer ele usou para anistiar todos os crimes de colarinho branco, olha só. Aqueles políticos, né, que são corruptos, e o presidente Temer anistiou. Foi uma coisa tão, vamos dizer assim, tão esdrúxula, que foi tema de um debate no STF. E o STF disse que o presidente, está lá na Constituição, artigo 84, inciso 12, que ele pode sim anistiar e não tem o que o STF fazer. Agora, numa situação, vamos dizer assim, totalmente diferente, porque se você pegar Daniel Silveira, ele pode, não concordo com o que ele disse, ele falou palavras de baixo calão, ele falou mal, mas para isso nós já temos uma legislação própria para que você repreenda esse tipo de... É um crime, injúria, difamação, mas na verdade são penas, vamos dizer assim, de menor
potencial ofensivo, pena de 6 meses a 1 ano, com retratação você já não é penalizado. E o STF inovou, na verdade, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, inclusive fazendo o artigo 53 da Constituição. Ele diz que o parlamentar, deputado federal, e isso se estende ao deputado estadual, ele pode falar, ele é livre para falar o que quiser, quaisquer, tem a palavra quaisquer, né? Quaisquer dos assuntos, sem ser penalizado por suas palavras, pensamentos ou votos. Olha só. Então, eu acho que, se baseando nisso, Daniel Silveira extrapolou suas palavras, mas, mesmo assim, deveria estar respaldado pelo artigo 53 da Constituição. E o deputado federal, ou o senador, ou o deputado estadual, ele só pode ser preso em flagrante delito por crime inafiançável. Ou seja, dificílimo prender um parlamentar. É uma coisa assim. E, além de tudo, além disso, se o juiz, por exemplo, mandar prendê-lo, a Casa Legislativa a qual ele pertence ainda tem que dizer assim, pode prender. Se a Casa Legislativa não autorizar, mesmo o judiciário decretando a prisão, ele ainda não pode ser preso. Então veja o que o STF fez. O STF primeiro prendeu num crime que não caberia prisão, porque ele é afiançável, e ele só pode ser preso por um crime inafiançável, ou seja, você não pode pagar a fiança. Nesse caso específico, ele poderia pagar a fiança. É tanto que hoje se cobra como se fosse uma fiança, uma multa. Um negócio absurdo. O STF passou de tribunal que interpreta a Constituição para falar sobre todos os temas, né? Até uma pessoa que roubou uma galinha. Existe. Isso não é história de Trancoso, como diz o meu avô. Já chegou lá. Então, e não há um controle externo do STF. Isso é muito ruim para a nossa democracia. Você vê que o presidente Bolsonaro, ele trabalha ali dentro da Constituição. Ele fala de 4 linhas, né, da Constituição. E ele trabalha muito bem dentro dessas 4 linhas. Mas o que o Daniel Silveira fez foi criminoso? Foi. Mas o crime dele é de menor potencial ofensivo. Inclusive, a própria Câmara já sentenciou que ele deveria ficar afastado de 6 meses. Então, assim, ele não perderia nem sequer o mandato. E aí o STF dá 9 anos de cadeia. Não, eu já tive júris aqui que a pessoa matou outro e pegou 8 anos. Então, veja bem, o que eles fizeram foi um negócio absurdo. Mas nós vamos discorrer mais sobre isso, eu acho que ao longo do programa, e eu vou tentar explicar pormenorizado por que isso acontece. Ótimo. Doutor, assim, há 6 meses atrás, Vossa Excelência veio aqui comentar sobre a posse de doutor André Mendonça como ministro. E ele foi terrivelmente evangélico. E ele foi um dos quais que votou pela condenação, embora uma pena mais branda, mas ele votou pela condenação de Daniel Silveira. O único voto vencido, salvo engano, foi de Cássio Marques. Como o senhor viu a atuação do nosso, vou botar entre aspas, representante evangélico nesse momento, no julgamento de Daniel Silveira? Ele tentou agradar, ele acendeu uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Ele tentou agradar aos seus pares e agradar as pessoas nas suas casas, a população. E isso não foi bom, por quê? Porque ele realmente deu uma pena diferenciada de 2 anos. Talvez fosse isso que Daniel Silveira fosse pegar, se fosse... ele mais ou menos, ele fez o certo, mais ou menos. Mas ele teria que, nesse caso, falando como advogado, ele teria que ter votado contra, porque o crime em que Daniel Silveira estava sendo acusado, sequer existe mais a legislação, que é uma lei de segurança nacional. Então ele deveria ter dito o seguinte, olha, a legislação, ele realmente cometeu um crime, mas não se trata dessa legislação, então por isso eu vou votar ao contrário. Foi o que Nunes Marques fez. Aliás, parabenizo, muito técnico ele. Já o André Mendonça, ele usou mais, vamos dizer assim, um bom senso entre aspas, né?
Ele quis agradar os dois lados e isso ficou muito ruim porque ele não votou tecnicamente. A gente tem que, enquanto juiz, votar dentro da lei. E ele não votou dentro da lei, ele votou assim como já o STF faz há algum tempo, fora da lei e ao seu bel prazer, como ele quer. É complicado, nós não vivemos hoje, como o senhor mesmo disse, até promotor de justiça, que tem aí um respaldo, o representante do povo, né, no judiciário, e não gosta de falar sobre isso. Olha só a que ponto chegamos. As pessoas têm medo de falar. Hoje, se você falar sobre temas, você pode ser preso. Alexandre de Moraes se tornou um censor, vamos dizer assim, da população brasileira. Nós tivemos censor quando era o rei, né? O rei era o censor. Hoje não existe mais, os poderes são harmônicos, pelo menos é o que tem na Constituição, harmônicos, tem que respeitar um ao outro. E isso não está acontecendo. Nós já vimos vários episódios aí em que o STF avança sobre outros poderes, legislativo e o executivo. Isso é muito ruim. Mas, voltando aqui para Daniel Silveira, o STF errou, e errou feio, e o presidente acertou, e a decisão dele foi muito acertada. Eu parabenizo o presidente Bolsonaro pelo que ele fez. Assim, bem rapidinho, eu vi até o clima do julgamento era algo diferente. Ele não estava, salvo engano, Daniel Silveira não estava no próprio julgamento, que é algo bem atípico. E assim, a procuradora, lendo o relatório, citou um dos termos, né, cabeça de ovo. E o próprio Alexandre de Moraes riu. Não era assim, como o senhor viu, assim, assistiu ao julgamento. Eu, pelo menos, fiquei discreto todos aqueles atos. Sem dúvida nenhuma. Não só ele riu, como a procuradora, né? Eu acho que na cabeça dela naquela hora ficou assim, eu vou condenar esse rapaz 9 anos de prisão porque ele chamou uma pessoa de cabeça de ovo. Então, assim, ela ali era mais para agradar a corte. E nesse momento, nessa conjuntura da corte aí, nessa formação do STF hoje, é uma formação muito política, mais política que já tivemos, e eles são muito corporativistas. O que é corporativista? É um ajudando, dando a mão ao outro. Eles não têm isenção. Por exemplo, os votos ali, eles são todos combinados. Não existe mais aqueles embates que tinha com Eros Graus, Marco Aurélio, não existe mais, os votos são combinados. Isso é muito perigoso. Na Venezuela foi assim, né? A Venezuela, eles dissolveram o parlamento e fizeram uma nova constituição e foi o judiciário que deu respaldo. Então, isso nos preocupa. O Brasil hoje talvez seja a última porta da democracia plena na América do Sul. Se você pegar agora, nós já tem um mapa vermelho e verde, e nós temos hoje realmente o único de direita que defende a democracia hoje, assim como era nos Estados Unidos, é o Brasil, na América do Sul. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Júnior Melo, advogado, jornalista, a respeito sobre a graça, indulto concedido a Daniel Silveira. Próximo bloco, doutor Júnior, vamos falar sobre os efeitos da graça concedida pelo presidente. Se teria abarcado também a questão da elegibilidade. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Essa semana trouxemos aqui nos estúdios o Dr. Júnior Melo, advogado, jornalista, um dos maiores expoentes da direita no nosso Brasil, sendo, na verdade, editor do portal Terra Brasil Notícias, sobre a questão do indulto, graça concedida a Daniel Silveira. Dr. Júnior, vamos agora à questão dos efeitos da graça concedida por Bolsonaro. Alguns afirmam que seria apenas a questão da pena,
a punibilidade, né, a aplicação da pena sobre o mês, que inclusive foi muito pesada, 8 anos e 9 meses, e que não abarcaria a questão da elegibilidade. Ou seja, Daniel Silveira estaria inelegível na média dos 8 anos para concorrer a cargos públicos. O senhor tem um posicionamento a respeito? Haja vista que é um tema controverso, ainda não está pacificado ainda? Olha, eu não vejo controvérsia nesse tema. A partir do momento que se há um indulto de graça, porque existem 3 tipos de indulto, né? O indulto, a anistia e a graça. A graça é quando o presidente passa uma borracha no crime. Ele diz, não, aqui não houve crime. Ele tem esse poder? Tem. O STF pode muito, mas não pode tudo. Assim como o presidente e assim como o legislativo. Então o presidente ele passou uma borracha. Quando não há crime, os seus acessórios morrem. Se eu digo a você que você foi julgado aqui por um crime, por exemplo, de homicídio, mas você foi inocentado, eu não tenho como, por exemplo, puxar vamos falar numa linguagem bem popular, puxar sua ficha e tá lá que você cometeu o crime de homicídio, você não pode arrumar um emprego, mas você não está preso, porque houve uma graça. Não, ou você cometeu o crime, ou você não cometeu o crime. O judiciário diz que sim, mas o presidente tem o poder de dizer que não, que o judiciário errou. É muito poder, mas existe, eu acho que isso foi usado pouquíssimas vezes depois da República, salvo engano, a graça nunca tinha sido usada, né? Ser indultado com a graça foi a primeira vez que se usou e a graça, realmente ela extingue a pena, ela extingue até o crime. Então não tem como você ser julgado com base em um crime que foi extinto. Não, esse crime não existiu. Na visão do presidente, está lá, é privativo do presidente, só quem pode fazer isso é ele, do presidente da República, e não tem como deixar inelegível. Eu acredito que o STF vai tentar novamente inovar, o nome disso é ativismo judicial. É quando eles não vão pela lei, eles vão pelos seus pensamentos. O ativismo se tornou, vamos dizer assim, a prática normal, o que deveria ser uma exceção. Claro que o juiz ele tem o livre poder de convencimento, mas ele tem que ser balizado pela lei. E deixar ele inelegível seria como dizer que o presidente da República não tem seus poderes plenos, né? E como ele concedeu a graça, Daniel Silveira provavelmente deverá concorrer. Eu acredito que Alexandre de Moraes não tem todos os ministros do lado dele quanto a isso. Isso vai ser discutido em plenário. Eu acho que alguns ministros até são contra chamam de xerife, né? O próprio Marco Aurélio de Mello, quando saiu agora, disse que é muito ruim as medidas que Alexandre de Moraes tem tomado. Agora, isso vem... como chegamos a isso? Né? E aí eu poderia discorrer aqui, se me permitir, como é que chegamos a esse embate. Na verdade, o STF ele começou a implantar, devido às nomeações feitas no governo do PT, ele começou a implantar uma agenda progressista. Que, na verdade, progressismo eu acho até um eufemismo, né? Um nome bonito. Na verdade, ele quer implantar, eu entendo como caos na sociedade. Quando você quer acabar com a família, quando você quer acabar com os pilares da sociedade, e é mais ou menos isso que o STF quer fazer. E isso aí tem no Manifesto Comunista, lá do marxismo, se a gente voltar, e não vou falar sobre isso aqui porque nós não temos tempo e talvez as pessoas não entendam, mas eu recomendo que, por exemplo, leiam o livro de George Orwell, que é 1984, esse filme. E é um livro quase que profético, porque ele diz, olha, se o comunismo continuar, vai ser assim. Eles vão mudar a língua. Por exemplo, hoje, eles querem mudar a língua. Todos eles querem colocar todos. Não ter homem nem ter mulher. Você que vai escolher. Quer dizer, se você colocar 10 homens numa ilha, daqui a 80 anos não vai haver mais nenhum vivo. Então, não adianta. Deus nos criou,
Deus fez perfeito o homem, existem umas gambiarras aí, mas o que se existe hoje é o que a natureza que Deus fez, que está posta e que não tem como mudar, não adianta. Eu já vi o homem trans, que é o homem trans, se transforma em uma mulher. E isso é um tema muito difícil, inclusive poucas pessoas falam nisso, porque o próprio STF transformou em crime a homofobia. Mas a homofobia, para você que está em casa, é o seguinte, por exemplo, se tiver chegar uma pessoa aqui, um travesti, você não deixar ela trabalhar porque ela é travesti. Não é isso que a gente está falando. Pelo contrário, a igreja ama o pecador, mas não concorda com o pecado. Se chegar hoje aqui no culto, na Assembleia de Deus, um travesti, ele vai ser muito bem recebido. Vamos orar, vamos pedir a Deus que mude que mude a maneira dele ser, que é errado. Um homem que nasceu com barba, com testosterona para fazer um filho e que quer ser uma mulher. Existem alguns tratamentos que forçam essa barra, mas isso é um tema muito complicado. Então começou-se o STF a implantar essa agenda. E essa agenda não é de todos os ministros. Por exemplo, você pega para o ministro Gilmar Mendes, ele não é a favor dessa agenda, mas pelo corporativismo ele vota com os colegas. Se você pegar Dias Toffoli, ele não é a favor dessa agenda, apesar de ter sido advogado do PT, mas ele não é a favor dessa agenda. O próprio André Mendonça entrou lá para combater essa agenda. Nós temos o Nuno Marques, que é contra essa agenda. Já vou falando de 4, né? Mas nós temos outros, são 11 lá, né? Então me ajuda aí que eu sou ruim em matemática. Nós temos ainda 7, não é isso? Mais 7 que mais ou menos seguem essa linha, que foram nomeados pelo PT para implantar essa agenda de aborto, né? Que o aborto é uma questão de... E o próprio presidente Lula disse que é uma questão de saúde pública, que pode se matar uma criança até com 6 meses. Uma criança com 6 meses já está totalmente formada, é um assassinato que querem fazer. E aí o STF hoje houve um recuo dos ministros, mas existem 3 ministros que trabalham nessa linha. Primeiro, 2 da linha ideológica, que é Barroso e que é o ministro Fachin. Eles trabalham muito nessa linha progressista, né? Ideológica, o que era para ser diferente, né? Você pode ter o seu linha de pensamento, mas nos autos não. Nos autos você tem que ir de acordo com a lei. E nós temos o ministro Alexandre de Moraes, que abraçou essa causa de moralismo da corte. Ele não é progressista na sua essência. Ele não é ativista na sua essência. Mas ele... você já ouviu falando aquele negócio que você foi tão fundo no poço que você não consegue mais voltar. Então agora ele é uma questão de sobrevivência que, por exemplo, o presidente Bolsonaro não seja reeleito, porque nós sabemos que o Senado é que pode segurar o STF. Doutor Júnior, assim, nesse embate judiciário, presidência da República, teve essa condenação do Daniel Silveira, deputado federal. A meu ver, quem saiu mais prejudicado, além da democracia em si, o parlamento saiu muito desmoralizado. Você vê seus pares permitir que um deputado federal seja preso, seja julgado e condenado. Eu acredito que foi uma quebra na ordem, sobretudo a questão da harmonia dos poderes. Nesses 2 minutinhos, comente esse fato, essa desmoralização do Congresso atualmente. Esse caso aconteceu exatamente quando Arthur Lira assumiu. E Arthur Lira, ainda inexperiente, fez um acordo pelas palavras duras. Olha que eu não concordo com o que Daniel Silveira disse, você vem reiterando desde o começo. Ele cometeu um crime. Não esse crime na Lei de Segurança Nacional, como ele foi colocado lá, foi posto. Mas ele cometeu um crime. Quando o presidente recém-empossado viu o vídeo, ele disse, não, esse cara tem que ser punido. Vamos dar aqui uma semana de cadeia domiciliar nele, para ele aprender a não fazer mais isso. E fez um acordo entre os líderes para que consentissem a prisão, mas que votassem um artigo logo depois, na mesma sessão,
em que esse artigo já liberava ele. E esse artigo ia para o Senado, já estava tudo costurado. Não, então vamos prender e a gente com uma semana solta. O problema é que na hora que foi votar o artigo, o PT chegou com sua bancada e disse, olha, nós queremos colocar outro artigo aqui, um artigo que não se possa prender, inclusive se houver corrupção. Ou se for preso em flagrante delito por roubo. Então, deixou o presidente de mãos atadas. Ele disse, não, aí, se colocar esse artigo, nós vamos deixar para quem é advogado sabe, doutor Nazeu, nós vamos deixar um deputado federal ou um senador quase que inimputável, ele não vai ser punido por nada. Aí foi lá embaixo ainda, conversou. Então, foi uma falha. Inclusive, hoje, se for votado alguma coisa nesse sentido, não passa. Hoje já fizeram as contas lá. Tanto que o Daniel Silveira está fazendo de tudo para ver se vota de novo. Mas eles não colocam mais em plenário, porque sabe que hoje não passa mais uma prisão de um deputado, nem outra reprimenda que seja dura e vinda do STF. Doutor Júnior, vamos para o próximo bloco. No mesmo, queria que o senhor comentasse a questão da tornozeleira e uma multa astronômica, podemos assim dizer, foi aplicada ainda por Alexandre de Moraes em face da Daniel Silveira. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. O assunto da pauta é a graça indulta em face do deputado federal Daniel Silveira. Temos aqui no estúdio o doutor Júnior Melo, advogado, jornalista, editor do portal Terra Brasil Notícia, comentando tão importante assunto. Doutor Júnior, nesse bloco, eu queria que Vossa Excelência me falasse um pouco sobre as medidas que Alexandre de Moraes teve após a graça concedida, que foi, salvo engano, perguntar esclarecimentos sobre por que o nobre deputado não estava com tornozeleira e, concomitantemente, aplicou uma multa de R$600 mil, que é equivalente a 2 anos, salvo engano, do trabalho, né, do rendimento do deputado. Como o senhor viu, essas medidas foram aplicadas pelo ministro Alexandre de Moraes? Olha, eu não li ainda, confesso que não li a sentença de Daniel Silveira. Eu sei que ele recebeu uma pena dura de reclusão, que é a prisão, né? Além disso, eu sei que ele teve uma multa e o que me causa estranheza é que depois que o presidente assina o indulto da graça, ou a graça, porque é o indulto, anistia ou graça, mas a gente chama de indulto, que é mais conhecido popularmente como indulto. Na hora que ele assina, o que é que o judiciário tem que fazer? Ele já recebeu, né? A AGU já se manifestou, então é para ser apensado ao processo, juntado ao processo e se extingue aquele processo. O que Alexandre de Moraes está fazendo é 2 coisas que eu tecnicamente acho que eu nunca ouvi falar. Por exemplo, depois que há uma sentença, continuar com cautelar, com medida cautelar, a não ser que na sentença, e eu não li, ela preveja que ele teria que ficar andando com tornozeleira. Eu não sei se existiu isso, né, na sentença. Ainda que existisse, depois que houve a graça, o jogo zera. Vai se discutir alguma coisa, mas não se pode mais cobrar aquelas medidas cautelares, porque a medida cautelar ela é usada na prisão preventiva, para garantir o processo, né? Eu acho, salvo engano, o artigo 312 do CPP. E não existe mais isso, ele é um parlamentar, tem residência fixa, e essa multa, pelo que me parece, é uma forma de Alexandre de Moraes, com todo o seu ego, tentar penalizá-lo agora pecuniariamente. Vou tirar tudo que ele tem, vou deixar ele sem nada, e os meus pares não vão dizer que está errado, mas
Ele está fazendo isso, né? Só que existe um porém. Se o presidente Bolsonaro se reelege, ele vai nomear mais 2 ministros. Isso não deve ser julgado agora. Provavelmente algum ministro que Bolsonaro, se for a plenário, vai pedir vistas, vai ficar para a próxima legislatura. Eu acredito que ele vai concorrer sub júdice, né? E deve, se Bolsonaro se reeleger, as pesquisas dizem que ele não se elege, mas as ruas dizem que ele se elege. Onde ele chega é ovacionado. E eu não vou aqui ser hipócrita e torço por Bolsonaro, né? Não sei se ele vai ser candidato ainda, porque ele ainda é pré-candidato. Me falam que a esposa dele disse que não quer que ele seja mais candidato. Mas se houver do grupo dele um candidato que se reeleja, deve mudar o Senado, né? Provavelmente, aquela conjuntura, hoje o Senado, vamos dizer assim, uma barreira para se punir o STF, é o único que pode punir, mas a próxima legislatura que é o problema para o STF. Porque se existe um presidente do Senado que coloca em votação o impeachment de um presidente do STF, desculpe, de um ministro do STF, provavelmente isso tudo vai por água abaixo, eles vão votar diferente, porque até hoje não houve nenhuma reprimenda a um ministro da Suprema Corte. A Suprema Corte, que eu quero enfatizar que é muito importante, é uma corte que tem, ao longo do seu tempo de vida, tem sido muito importante para a nossa sociedade. Muitas vezes nós conseguimos reverter uma coisa imoral lá na Suprema Corte. A Suprema Corte, infelizmente, desde o mensalão, com a saída do ministro, eu não estou lembrando o nome dele agora, aquele que era negro, um bom ministro, Joaquim Barbosa, né, que veio do Ministério Público, que saiu depois do mensalão, ninguém sabe por quê. E depois desse episódio aí, muita coisa mudou, principalmente com a entrada de Barroso, que é muito ideológico. Mas, assim, eu acho que essa multa, que já vai em quase 1 milhão, né, quase R$1 milhão, é mais uma forma de Alexandre de Moraes dizer, olha, quem manda sou eu, e que o presidente não é bem como o presidente quer, mas isso aí não é ele que vai decidir, isso aí vai ser o plenário, no momento oportuno, talvez na próxima legislatura. Doutor Júnior, salvo engano, as informações que eu tenho é que contas bloqueadas, bens bloqueados, me corrija também se eu estiver errado, no caso, bloquear conta salário. A gente trabalha também com direito de família, é questão de direito de família, direito alimentício. O nosso querido ministro Alexandre de Moraes está esticando a corda cada vez mais. Não existe limite para esse ativismo. Você viu que ele recuou, né, nessa questão. O presidente da Câmara ligou para ele e disse, olha, lembre-se que a legislação diz que o senhor só pode, em casos excepcionais, porque o salário é impenhorável, né? Mas até 40 salários mínimos. Me parece que o do deputado, juntando todos os penduricalhos, ele passa disso, né? E aí é impenhorável até a conta poupança e a conta salário são impenhoráveis. Por quê? Exatamente para resguardar a família, os alimentos. Ele pode aí, inclusive, bloquear bens. Bloquear bens não quer dizer que ele vai tomar. Ele bloqueia, mas há recursos para desbloquear. E ele me parece que voltou na decisão e só 25% está sendo bloqueado para... Ou seja, quando ele voltou nessa decisão, o deputado disse, não, com os 75% dá para eu sobreviver. Então, ele agora que pode meter multa aí que eu reverto. Eu acho, né, isso são pensamentos jurídicos meus, assim, o caminho jurídico é que eu acho que o Daniel Silveira acha que vai reverter na próxima legislatura isso aí. E que realmente, no voto de Nunes Marques, ele disse, não existe isso aqui é inconstitucional. Já foi claro, e ele, inclusive, revisou dessa ação, o Nunes Marques. Isso vai dar um problema lá na frente. Então, eu acho que vai ser revertido isso aí. No final das contas, o Alexandre de Moraes vai ser voto vencido em uma provável votação no plenário numa próxima legislatura.
Nessa não. Muito bem, estamos conversando aqui com o Dr. Júnior Melo, advogado, jornalista, sobre a questão do indulto graças a Daniel Silveira. Próximo bloco, Dr. Júnior, vamos fazer as considerações finais e também comentar um pouco sobre a pré-candidatura a deputado federal de Dr. Júnior Melo. Voltamos já! Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa aqui com o Dr. Júnior Melo, advogado, jornalista. Passou rápido, né? Editor do portal Terra Brasil Notícias. Eu fico feliz com Terra Brasil, porque eu vejo assim, eu sigo alguns, no caso, youtubers, e vez por outra, youtubers de direita, vez por outra eles fazem menção ao Terra Brasil Notícias. Eu quero aqui, nesse momento, parabenizar o trabalho que o senhor e sua equipe, o senhor não está sozinho, e o senhor e sua equipe têm feito um trabalho maravilhoso em prol da direita, dos valores, sobretudo da família, em prol do nosso Brasil. Vá comentando um pouquinho sobre o sucesso do portal Terra Brasil. Olha, o Terra Brasil, que é daqui de Mossoró, né? Muita gente, o Brasil inteiro fica se perguntando, nós chegamos a mais de 4 mil cidades todos os dias no Brasil. Nós temos 20 milhões de acessos, juntando com as redes sociais, todos os meses, 20 milhões de acessos. Nós somos o 22º maior portal de notícias do Brasil, né? E nós, com notícias verdadeiras, dizem que existe, vamos dizer assim, um gabinete do ódio que não sei o quê, que sai espalhando. Nós nunca conhecemos, conheço o presidente pessoalmente, tirei uma foto, conversei 1 minuto, mas não conheço os filhos dele, mas muitas vezes as pessoas pensam que é um canal do governo, não é daqui de Mossoró, de um advogado aqui de Mossoró, do meu irmão que é médico, e nós estávamos cansados daquelas notícias enviesadas, né? E nós tentamos consertar isso aí. Começou com o Instagram e hoje chegou a esse montante, né, de visualizações mensais, que é um negócio absurdo. Só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui a Tribuna do Norte, que é do G1, que é da Globo, aqui do Rio Grande do Norte. Ela tem, em média, de 2 milhões por mês de acesso. Nós temos 20 milhões. Então, assim, você pega a Tribuna do Norte, que não é assistida, não é vista só aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro. Do Nordeste nós somos o primeiro, né? Nós só perdíamos para um jornal, salvo engano, era do Pernambuco, o Povo, alguma coisa assim. Quem sabe bem são meus irmãos, os técnicos lá, que ficam analisando. Mas hoje nós somos realmente um canal de informação, talvez maior do que a SECOM, que é a informação do governo. Nós informamos as ações do governo, somos entusiastas do governo. E muita gente nos ligou, né, do Estado e de fora do Estado, pedindo para que nós fôssemos candidatos. Alguns chegaram a dizer, você tem que ser o governador, porque as suas ideias batem com a nossa, o público evangélico precisa de uma pessoa assim. E aí a gente começou a explicar que eu não tinha estrutura, que isso depende de muita coisa, que eu não tinha ainda de experiência para isso. E aí se falou em vários cargos, e o PSC nos convidou, Coronel Azevedo, que estava saindo para o PL, tinha muita gente que queria ser o presidente do PSC, ao qual ele era presidente, e muita gente do entorno dele, e ele achou que, como o PSC é o partido mais à direita no Rio Grande do Norte, e que eu era a pessoa adequada para ser o presidente do partido, e aceitei esse desafio, essa missão dada pelo deputado Coronel Azevedo, e hoje estou aqui como pré-candidato também a deputado federal pelo PSC. Nós precisamos, o que eu digo, engrossar esse caldo aí, em defesa dos nossos valores, do que nós acreditamos,
tenho andado no Rio Grande do Norte, tenho sido bem recebido, inclusive por pastores evangélicos de várias denominações, não só da Assembleia de Deus. Agora mesmo, sábado, eu vou estar pregando num culto. Não sou pregador, mas me chamaram, e quando Jesus chama, a gente não pode ir em Angicos. E tem um convite, eu acho que para ir em congregações no Rio Grande do Norte quase todo. Então nós vamos lá, vamos dizer o que nós queremos, o que nós defendemos, e se for da vontade de Deus, eu tiro. Se eu tirar um voto, eu vou dar graças a Deus. Se eu tirar 1000, se eu for eleito, vou dar graças a Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não é verdade? Então, assim, eu confio em Deus, acho que isso é uma missão. Minha esposa disse, não, pelo amor de Deus, nós já temos nosso feijão aqui, não precisa, nós já vivemos numa vida tranquila. E eu disse, minha filha, às vezes, Jeremias estava muito bem lá, e ele teve que construir o muro de Jericó, e teve que ir lá com a mão do lado, era uma colher de pedreiro, da outra uma espada, diante da dificuldade. Né? E às vezes pessoas do seu próprio lado, como é o caso de Jeremias, de Neemias, que lutavam contra, né? Diziam, não, você não vai conseguir. E aí nós vamos enfrentar essa luta aí. Não sei se serei candidato, mas pelo menos sou pré-candidato hoje. Doutor Júnior Melo, só fechando aqui em rápidas palavras a temática de Daniel Silveira, bem rapidinho, o senhor acha que ele vai ser elegível até agosto, salvo engano, é o limite para lançar as candidaturas? Então, nesse caso, Alexandre Moraes foi o maior cabo eleitoral de Daniel Silveira? Não tenha dúvidas. Daniel Silveira hoje ele se elege, penso eu, posso estar errado, mas eu penso que ele se elege senador com muita facilidade no Rio de Janeiro. E mas ele já é muito inteligente da parte dele. A esposa dele, a Paola Silveira, vai se candidatar a uma vaga na Câmara Federal. Então, ainda que dê errado para ele, a esposa dele vai estar lá lutando pelo que ele pensa, porque é o que ela pensa também. Pelo menos é o que nós estamos vendo nas redes sociais. Então, vai ser uma luta, né? É tudo muito novo, redes sociais que a gente trabalha, nós somos perseguidos diuturnamente, mas nós temos feito um trabalho aí de esclarecimento, confiamos na lei, ainda confiamos no judiciário, confiamos nas instituições brasileiras, e se Deus assim permitir, entraremos em 2023 num cenário mais de paz no Brasil. Doutor Júnior Melo, advogado, jornalista, um dos maiores ícones aqui da direita brasileira, não apenas do Rio Grande do Norte. Recentemente ganhou assim, a oportunidade de ser pai pela segunda vez. Quarta vez? Mas um garotinho veio com saúde. É o 04, como diz o... Veio com saúde, graças a Deus. E eu quero aqui desejar sucesso do mundo esse ano. Vai ser desafios. Aqui a gente não está pedindo voto para ninguém, de maneira nenhuma. Até porque não pode, nem eu sou candidato ainda, né? A pré-candidatura é uma coisa nova. É quando você começa a expor o que você pensa, para que quando chegue, quando você for candidato, as pessoas já saibam, olha, esse cara pensa assim, assado. Perfeito. De maneira nenhuma, desejamos, como falei, todo o sucesso do mundo. Por conta dessa questão das eleições, Vossa Excelência só vai vir aqui no próximo ano, espero, com boas notícias ou novos projetos, nós não sabemos ainda, mas em nome da TV AD, em nome do pessoal de casa, pela sua postura, intrepidez, diante de um tema tão espinhoso que foi a questão da graça concedida a Daniel Silveira, o meu muito obrigado, e pode ficar com as considerações finais e interagir com o pessoal de casa. Pois é, eu quero agradecer aqui a você que nos escutou até agora. Peço que vocês tenham fé em Deus, acima de tudo e de todos, é o nosso lema, né? Primeiro em Deus, e depois a Bíblia diz que as autoridades constituídas são com permissão de Deus, né? Muitas vezes Deus bota um governante, nós vimos isso em Israel, quando o povo se afasta de Deus, às vezes Deus permite um governante ruim, tomara que não seja o caso, de que se volte aí a uma claque de pessoas que fizeram mal à nossa sociedade. Mas eu agradeço a oportunidade do doutor Naseu, à TV AD, ao pastor Miranda, né, o Wendel Miranda, que, se não me engano, é o diretor, nós sempre temos conversado, e agradeço a todos os irmãos, e
a TVAD ela chega também a pessoas que não são cristãos, chega a todo o público. E quero dizer a vocês que tenham fé em Deus e tenham fé no nosso Brasil. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito bem, esse aqui é o Dr. Júnior Melo. Mais uma vez reitero os agradecimentos. Esse foi o programa de hoje em relação especificamente à graça concedida ao deputado Daniel Silveira. Também aqui a TVAD, toda a equipe, no caso Abraça, é um canal aqui bem democrático, doutor Júnior. Nós, apesar de termos princípios, mas o Dinâmica do Direito costuma ouvir pessoas com outros pensamentos também, porque assim é a democracia, assim gera o debate. O contraditório tem que haver em qualquer circunstância, né? O contraditório é o quê? A pessoa defender o seu ponto de vista. É isso que nós lutamos, pela democracia. Muito bem. Permaneça com a programação da TV de Mossoró, os eventos e os cursos, e até o próximo momento com Dinâmica do Direito, programas e temas de interesse da comunidade jurídica e também da sociedade geral. Deus abençoe a todos.